Então vamos lá? Olha só, quais são os melhores investimentos aí para 2023, Vandinho? 2023? Ah, quadro padrão aqui de fim de ano. Eu não sei, isso vamos aqui, descobrir, né? isso aqui, e a gente vai fazer aqui uma baguncinha, que esse ano aqui eu fiz um negócio bem montado. Para você saber melhor no que investir em 2023, vou fazer esse vídeo aqui. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considera deixar seu like e se inscrever depois que o vídeo te agregar, te trouxer conhecimento de alguma forma, tocar o seu coraçãozinho, aí você fala, pô, vou me inscrever. Gostei desse maluco, ou não gostei também, que eu sou meio babaca a primeiro contato. Às vezes é o caso de ver 3, 4 vídeos pra pegar o costume. Então o negócio é o seguinte, antes da gente conferir ali o que vai ser bom para 2023, da gente dar uma de futurólogo, né, fazer previsão, maravilha aqui, que a gente agora é a própria mãe de Ná, né? Então antes da gente fazer isso, a gente vem aqui falar sobre a rentabilidade das principais classes de ativos no ano de 2022, porque isso já dá um indício para a gente do que pode acontecer em 2023. O espelho retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa no mercado de investimentos. Quem disse isso foi o bom velhinho Warren Buffett, não o Papai Noel. O CDI dos últimos 12 meses rendeu 12,17% aí, acumuladinho. O IPCA acumulado, a inflação, né, do ano acumulado nos últimos 12 meses foi de 5,90%. Então, um pelo outro, quem investiu só ali 100% do CDI, tranquilo, sem dor de cabeça, pegou aí 6,27% de rentabilidade real, acima da inflação aí no ano. Sem fazer nada. Gostosinho. Quem pegou CDB aí, teve gente que chegou a pegar CDB de 17, 16, de 18. Foi loucurinha, principalmente cliente da ISA lá. E esse aluno da UVP tem rentabilidade maior ainda, né? Os alunos da UVP estão nadando de braçada esse ano. Mas aí, enquanto isso, o índice Bovespa, no dia de hoje aqui, dia 14 de dezembro, e antes dos comunicados mais recentes, hein? Porque poderia ser muito pior. Peguei aqui no dia de hoje, antes dos comunicados recentes, ele tá com 1,93% de queda. Então o índice Bovespa, a alta dele é ao contrário, né? Chama queda, alta reversa. Então quem investiu aí no índice Bovespa, dependendo do período que investiu, você pode ter tido lucro, mas se você começou ali no janeirão guerreiro, você tá aí com um prejuízozinho de 1,93%. Lembrando que índice, Vandinho, não é carteira do investidor. Tem investidor aqui que tá positivo e tem investidor que tá muito mais negativo aqui do que esse 1,93%. Tem gente que eu conheço, brother meu, amigo meu, tá com 27% de queda hoje, esse ano. Nossa. 27. Quem investiu em IRB, por exemplo, tá com 90. Então vai depender do investidor. Quem investiu em Oi, por exemplo, já não acompanha mais o programa, não precisa nem falar, porque já desistiu. Brincadeira. Se você investiu ali controlado, aquele cara, respeitando o limite de segurança, pode ser que você ainda esteja no game, né? Enquanto isso, no Jardim do Éden, o IFIX dos fundos imobiliários subiu 0,99% no ano. Então aqui 1% abaixo da inflação, mas é o que você precisa se lembrar. Quando a gente está falando de stocks, né, ações ali e fundos imobiliários, você está dizendo que eles já têm um reajuste padrão pela inflação. As empresas já reajustam. Já provei isso aqui umas 3 vezes, né? Não vou ficar fazendo isso mais não. Já provei para vocês que ele reajusta pelo menos pela inflação. Até no vídeo da Argentina, a gente provou que reajusta pelo menos pela inflação. Você pode pegar o vídeo da Argentina, que você vai ver que até na Argentina reajusta pelo menos, quando ali a gente fala de médio prazo. De curto prazo, descorrelaciona mesmo, mas a médio prazo, pelo menos a inflaçãozinha cobre ali. Então você não precisa se preocupar com isso quando você está falando de ativos reais, quando está falando de dinheiro, título, bufunfa, cascalho. Tem tanto nome pra dinheiro no Brasil. É igual nome pra trambique. Tem nome pra trambique no Brasil. É golpe, trambique, é golpezinho, sei lá o que. Quantas palavras tem pra tumé? Coisa. Tumé é bom, né? Tumé é bom. Usa tumé. Qual palavra usa pra um trambique, um negocinho errado na sua região aí? Rolo. Mas o rolo nem sempre é uma coisa errada. O rolo às vezes é uma coisa certa. Eu fiz um rolo, dei o meu celular em troca de um carro, tal. É um rolo, às vezes um rolo certo. Tem um rolo honesto e tem um rolo errado. Então, com base em 2022, a gente poderia dizer que o único investimento que de fato superou a inflação foi a renda fixa. A gente já teve aqui vários títulos, né, pagando 17 e tal por cento ao ano. Se você pega aí, quem pegou títulozinho de renda fixa, pré-fixadozinho ali, pode ter tido a rentabilidade aí real de 11,1% ao ano. Aí vem o verdadeiro truque. Vem aqui a razão de ter que fazer um vídeo, porque isso você já sabia, você não é burro. Agora, por que a gente tá fazendo um vídeo falando o óbvio, né? É normal que existam vários anos negativos na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é renda variável, e renda variável varia. Não é varia, é vareia mesmo, o negócio dá uma vareada que não tem condição. Então isso não vai te afetar em nada no longo prazo se você investir em bons ativos. Aí eu vou mostrar pra você uma coisa interessante. Tem um cara, você conhece o Jeremy Siegel, Jeremy Siegel. Ele tem um estudo muito interessante, ele escreveu um livro chamado Investindo em Ações no Longo Prazo. Rapaz, interessante. Boa parte dos exemplos que se usa no mundo foi ele que colocou assim, porque esse cara, ele tem uma paciência do satanás pra pesquisar coisa. Ninguém tem uma paciência do diabo de uma paciência dessa. E aí o que ele pesquisou?
pesquisou o desempenho das ações, bonds, que seriam os títulos de tesouro do americano, bills também seriam, se tem os bonds, tem os bills ali, seria, o pré-fixadozinho, poderia dizer, bonds, bills, poderia ser mais ou menos isso. Títulos de renda fixa, né? Ourozinho, puro substrato do gold, né? E o US-dólar, né? US-dólar já chama, ó. USD. O famoso US-dólar. US-dólar aqui ele avaliou também. Aí, cara, o que ele descobriu? Então, ele descobriu que comparando os títulos do governo de longo prazo, com os títulos do governo de curto prazo, com os títulos com ouro, com dólar, com ações, né, que são as stocks, com a coisa toda, nesse período de tempo, se você tivesse investido $1 lá atrás, um dólarzinho. Em 1802, um dólarzinho, você teria transformado, em 2012, se você fosse olhar, você teria transformado, se você mantivesse em dólar, pela rentabilidade real, porque não pode ter que considerar a inflação, você teria hoje 0,05 de cents se você tivesse deixado em dólar o dinheiro. Então, inflação tá comendo. Comeu tudo. No Brasil, por exemplo, você estaria devendo. No Brasil, se você tivesse deixado um cruzeiro, porque o número de zero que cancelou, você ia estar devendo. Você ia ter uma fração de dinheiro. Muito, não, brincadeira, não tem como dever, mas você ia estar com 0,0000. O Brasil já cortou mais de 20 zeros das moedas, eu acho. Nossa. Ao todo. Isso eu é só acho a inflação de agora o maior imposto que o Brasil cobra do cidadão brasileiro é a emissão de moeda. É brincadeira o que a gente sofre com a inflação. É brincadeira. Se você tivesse investido em ouro, você teria conseguido manter, porque o ouro ele promete uma coisa só, que ele mantém o poder de compra ao longo dos anos. Será que mantém mesmo uma porra de um trem desse? Em 200 anos, cara, você com $1 em ouro, você teria hoje $4,52. Não só manteve, como até melhorou um pouco. Né? E isso aqui, sabe por que melhorou tanto? Porque o ouro, na verdade, ele teria no máximo a capacidade de manter mesmo. Porque no meio dessas crises malucas, é 2008, é subprime, é baguncinha, foi década de 20, o governo americano quase estribuchia tudo, rebentou com os bancos, quebra tudo. O povo começou a comprar ouro com medo, e aí o ouro subiu até mais do que deveria ali. Então o ouro tá num momento agora de grande valorização, depois do subprime, ele tá valorizado. Toda vez que vem crise, o povo compra ouro, o ouro sobe. E aí então 4,52. Mas você vê que você não fica rico investindo em ouro então? Pois é, sempre disse isso, ninguém fica rico investindo em ouro, porque o ouro ele tem a capacidade só de manter o dinheiro. Se você já não é rico, não tem motivo pra você estar cheio de ouro na carteira, porque senão você tá só protegendo, né? Aí você vai proteger nada, é igual fazer seguro sem ter casa. Fazer um seguro residencial, não tenho casa. Seguro de carro. E a gente é obrigado a fazer seguro residencial sem ter casa. Você aluga uma casa, te bota pra fazer seguro residencial, você nem casa tem. O dono que tinha que fazer seguro, a casa é dele. Agora eu vou alugar, ainda tem que proteger a casa dos outros. Agora você vê, tem umas coisas no mundo, você que é aí dono de imóvel e aluga imóvel. Isso aí é um absurdo, uma coisa dessa. Ah, Raul, mas é os custos que gera ali. Eu sei que é o custo que gera, mas é triste uma coisa dessa. Além de tudo, você fica lembrando ali, não tenho casa e tenho que pagar seguro. Não faz sentido. Aí as bills ali, né, que são os títulos de curto prazo, rendeu aí $1, transformou em $281. Os bonds transformou em $1.778 ali. Então, lógico, né, dívida de longo prazo melhor do que dívida de curto prazo. As bonds ali, mais de longo prazo, você teria $1.778 ali. Pode ser bonds e bills, porque é difícil, o mercado americano é diferente um pouquinho do nosso, mas poderia ser tanto de empresa privada quanto do setor público também. As bonds, treasury bonds, né, as bonds do tesouro, tá? Então aqui o stocks, né, que são as ações ali, você teve $1, você chegou a $704.997. Então, fica difícil, não tem como, nada rende mais do que boas empresas no longo prazo. Fim de jogo, Jeremy Siegel provou aqui. Aí você vai falar assim, Raul, mas como assim? Cara, não tem como, né? Você entendeu que não tem jeito. Mas aí eu vou te explicar. O que acontece? Imagine um cenário onde emprestar dinheiro para o governo dê mais dinheiro do que investir em negócios e empresas. De onde que o governo tira dinheiro? Do povo. Impostos. Sim, dos impostos. Quem são os maiores pagadores de impostos? São as empresas. As empresas têm o maior custo ali com pagar impostos. Volumetricamente, o dinheiro das pessoas vem das empresas também. É por isso que isso é uma coisa ali meio confuso. O governo, ele não produz por conta própria. No Brasil, sim, porque ele tem algumas empresas ali. Mas, no geral, o grosso do dinheiro que o governo ganha, ele é dos impostos e dos impostos cobrados em cima de salário, em cima das coisas, e que as empresas estão relacionadas com esse processo, que a pessoa não trabalha para além, né? Ela trabalha ali para a empresa e tal. O dinheiro vem do povo por intermédio ali dessas empresas. E aí o que acontece? Se essas empresas estiverem crescendo menos do que a quantidade de dinheiro que o governo está pagando de dívida, você concorda que chegaria num ponto que daria um colapso, o governo não conseguiria pagar as próprias dívidas? Porque ele tem que tirar o dinheiro das empresas. Está dando mais dinheiro, prestar dinheiro para o governo, que é aumentando a dívida do governo, do que as empresas estão crescendo. Então chegaria num ponto que colapsaria. Em uma economia minimamente saudável, não estou nem falando de saúde maravilhosa, não. Estamos falando minimamente saudável. É o normal que as empresas cresçam mesmo acima das dívidas, cresçam acima da rentabilidade do tesouro e que
cresçam acima também da rentabilidade dos bancos de empréstimo ali, né? Da taxa de juros dos empréstimos. Mesmo porque as empresas privadas precisam tomar empréstimo do mercado para poder crescer e para poder se garantir. Então, o acesso a crédito, quando ele fica muito caro, igual está agora, o governo, por um momento específico, ele vai pagando mais ali. Mas ele tem que encontrar um jeito de baixar de novo essa taxa de juros, porque senão as empresas começam a colapsar. Porque em vez de abrir uma padaria ali, o cara vai preferir emprestar dinheiro para o governo e aquilo não gera nada, não é capital produtivo. Raul, emprestar dinheiro para o governo não é capital produtivo? É claro que não, né? O governo está aumentando o gasto dele com juros, pegando o dinheiro da população, transferindo para quem está investindo nos títulos ali. Por um momento ele precisa daquilo, né? Só que, na verdade, a gente está fazendo o governo aumentar o tamanho da dívida dele. A gente está fazendo o governo se lascar cada vez mais. Então não é o cenário ideal. A gente precisa que a economia real se desenvolva ali. Nossa, então não dá pra gente ficar todo mundo investindo no tesouro e só ganhando dinheiro. Não dá não, gente. Não tem como não, né? A gente precisa realmente que a economia produtiva comece a funcionar. É por isso que é tão bom quando a taxa Selic baixa ali, porque começa a produzir. Mas não tem como, muitas vezes, que o governo faz tanta cagada que ele tem que aumentar a taxa de juros para a inflação não se controlar. Entendido, meus jovens? É toda uma situação aqui que eu resumi da maneira mais cagada possível, mas é para você entender. Deveria explicar isso mais direito? Deveria, mas não dá tempo. Não vamos ficar aqui também mexendo nisso aqui, né? É assim que funciona. Se é assim, se você já tá sabendo disso agora, aí você me pergunta, por que eu não pego meu dinheiro e invisto todo em ação, então? Se vai dar merda mesmo, se só vai subir, se não vai funcionar, né? Se de toda forma a renda fixa vai sempre beneficiar, aí é que é o demônio. Quando você tem uma divisão de renda fixa e renda variável, é o famoso 50-50 que a gente já falou aqui, mas poderia ser 30-70, poderia ser 20-10 em outra coisa, 70 em ações, poderia ser qualquer coisa. Quando você divide bem, mesmo que seja meio a meio, se num ano igual a esse as ações estão caindo, a sua parte de renda fixa ela ia ficar maior do que os 50%. E, portanto, você compraria bolsa no momento que a bolsa está barata. No momento que a bolsa ficasse ultra cara, você começaria a comprar mais renda fixa, evitando. Então, assim, você sabe, meio que sabe, baseado no seu próprio preço, a hora certa de investir em cada coisa se você mantém as classes de ativos em percentuais. Então, esse é o famoso método burro e é genial. É genialmente burro porque você precisa de pouquíssimo esforço e troca o seu cérebro, que é horroroso para esse tipo de decisão, por uma ferramenta mais prática e funcional ali. Então, isso aqui é um ponto. Ponto A. Olha esse ponto A. É por isso que a gente faz assim, então isso é bom. E outra coisa tem a ver com o seu psicológico. O ser humano, o que fode ele é o psicológico. Você pode reparar que não tem nada na sua vida que dá problema mais do que sua cabeça. Porque assim, você pode estar em qualquer situação do mundo, tem gente feliz em qualquer situação do mundo, tem gente triste em qualquer situação do mundo, tem muito a ver com o psicológico. E o investidor, ele como ser humano, ele não deixa de estar fudido por isso. Aí eu vou te contar uma história do que pode acontecer, o tanto que seu psicológico importa. Abril de 1991, sabe o que é o Nikkei? Olha o nome já dá pra saber. O que é Nikkei? Nikkei é o índice da Bolsa de Valores japonesa. Nikkei, olha o nome, Nikkei. Em 1991, um indivíduo ali, ele acorda e fala assim, já sei, abril de 91, vou investir na Bolsa de Valores japonesa aqui. Teve um boom, a bolha mesmo, o pico da bolha japonesa foi em 89. Teve uma bolha assim que cresceu, expandiu e tal. Quando chegou, poucos meses depois, começou a cair a bolsa. Aí ele falou, já sei, só comprar mais. Era holder raiz, falou, porra, nós que tá, caralho. Começou a comprar a bolsa ali. Aí viu, caiu mais. Quando em 2012, pra você ter noção, em relação a 91, o Nikkei tava com 66% de queda. 2012, mais de 20 anos depois, ainda tava desse jeito a situação. Em 2020, o índice japonês ainda não tinha se recuperado. Ainda tava com 3,97% de queda. Mais de 30 anos, quase 30 anos, nada. Imagina o cara aportando todo mês. Hein? Todo mês o dinheiro menor. Não, pensa num holder desse. Então, mais de 30 anos depois, agora em 2022, a gente está com 16,98% de queda. Pega o anualizado da bolsa deles. Então, assim, você imagina, você teria a paciência para esperar isso aqui? É óbvio, gente. Quem continuou comprando, pegou um preço médio, a recuperação veio muito antes, né? Então, obviamente, essa pessoa não ficou esperando 30 anos para essa bolsa voltar. É claro que as empresas que compõem o índice também não representam a carteira específica dos investidores, porque mesmo em momentos de grande volatilidade, grande crise e tal, a não ser quem entrou naquele dia específico e nunca mais comprou, essa pessoa teria como perder dinheiro. Mas imagina, aquele cara começou o aporte no mês e nunca mais investiu, ele perdeu ali nos primeiros meses. Agora, o cara continuou comprando e foi comprando de todo preço, teve grandes oscilações, né? Então chegou em momentos que passou o preço médio dele e tal. Aquele cara que tinha uma posição gigantesca ali, porra, o cara maluco foi recebendo os dividendos, foi organizando, também acaba retomando aquilo ali. Então tem diversas características ali que fazem com que esse investidor não tenha tomado esse ferro de verdade. Isso aqui é lenda para criticar buy and hold, mas dá para você imaginar que o mercado não estava naquela loucura. E outro detalhe também muito importante quando a gente observa o Nikkei é que a inflação japonesa ela é negativa. Então o dinheiro se valoriza, né, no Japão. Então assim, você chega no momento, você tem... Por exemplo, você vai no supermercado hoje, R$10 comprava
1 litro de leite e 5 pãezinhos. Você volta amanhã e compra 6 pãozinhos. Vai passando o tempo e compra mais. Não um dia pro outro assim, né? Não, eu sei. Mas vai passando o tempo e ele compra mais. A inflação média, a japonesa, ela é negativa. Então isso aqui também, quando você olha isso aqui, significa também que o dinheiro dessas pessoas também estava se valorizando ali em relação ao restante da bolsa ali, de etc, né? Então você foi ter um poder de compra cada vez maior, na maior parte dos casos aqui. Tudo isso contempla ali essa questão. Faz sentido, sim, mesmo para os investidores japoneses, tem diversos estudos que mostram que vários pontuaram muito positivo, com exceção a alguns ali. Mas, assim, dá para você entender que a bolsa pode lateralizar ou realmente cair por muito tempo antes de voltar. E aí você imagina se isso aqui é logo na vez você ia se aposentar. Porque se for na vez que você está na construção de patrimônio, ok, você vai aqui e se organiza. Agora imagina logo na minha vez, você pega uma queda de um negócio desse jeito aqui. Porra, eu tenho certeza que o cara fica chateado, porque mesmo que sua carteira não esteja no negativo, ela também não vai estar aquela maravilha, aquele pump da alegria, não. Aí você tá recebendo seus dividendos e tal, aquele mercado já maduro, aquele trem não dá porrada. Então, você ia ficar ali meio depressivo. Então, por isso, a diversificação, não só entre países, é extremamente necessária, como a diversificação em diversas classes de ativo, por segura muito o psicológico do cidadão ali. Às vezes você vê uma queda bruta, hard, e você vê uma coisa ali mais tranquila e tal. O mercado japonês é muito bem evoluído, um dos maiores mercados do mundo, mas olha só, pode acontecer, né? E também, talvez, a gente só tenha esse dado do jeito que a gente tem do Nikkei, pelo jeito que é mesmo e tal, porque os japoneses são muito sérios na formação desse índice aqui. Se você pega ali o jeito que eles formam o índice, Nikkei, ele é formado de maneira quase que pessimista. Então ele é formado de um jeito bem específico, assim. Pois eu posso até fazer um vídeo aqui trazendo para vocês a formação do Nikkei em comparação com o Ibovespa, por exemplo, você vai ver que tem uma grande diferença. Para você que quer aprender a investir não só no Nikkei ou em todos os outros mercados, realmente começar a ser um investidor internacional, entender de investimento da maneira correta e aprender a formular uma carteira que não vai te causar decepção, nem tristeza e nem vai te impedir de se aposentar na hora que você bem pretender, ou de viver de renda, começar a viajar, fazer baguncinha, dançar funk na cabine de lancha sem o véi, né? Poder ir pra você. É importante, que às vezes com o véi não é o que você quer. Você vai ser o véio. Para você ser seu próprio, a sua própria véia da lancha, então você pode vir aqui ao vp.com.br. Brincadeira, não é para isso. Eu ensino vocês a investir para coisa séria, para você constituir uma família, uma coisa bonita. Mas se quiser também pode, porque também não vou ficar dando Manda o zap, aqui. você manda o zap. Se quiser também, manda o zap. Que é isso, rapaz? Ah, que isso? Olha. Um rolê de lanche. Agora vê, rolê de lancha. O pessoal tá se vendendo hoje por qualquer coisa mesmo. Como fosse na nossa época, fosse diferente. O povo na nossa época era por lanche. Não era nem por uma lancha, né? Mas é terrível. O ser humano, ele realmente é antiético. Beijo pra vocês. Excelentíssimo final de noite aí. Evita sair dirigindo na chuva. Esse dia eu tomei um susto, tá, porra.